Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Meu nome é Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É um prazer estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Que bom podermos estar novamente aqui reunidos neste canal e compartilhar a palavra de Deus. O nosso assunto hoje é santificação, que está dentro do nosso assunto, fundamentos da nossa fé e abordando o assunto salvação. Então vamos aprender hoje um pouco sobre a santificação. O que é a santificação dentro da visão cristã sobre o assunto? A santificação é o processo que leva o homem à realização do propósito que Deus tem para a sua vida e o habilita a progredir em busca da perfeição moral e espiritual em Jesus Cristo. Jesus orou ao Pai e esta sua oração foi registrada no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, quando ele diz o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus queria que seus discípulos fossem santificados na verdade, dentro da palavra de Deus. E Jesus diz que a palavra de Deus é a verdade e ela é também o instrumento que Deus usa para trabalhar a nossa santificação. Escrevendo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Deus quer a nossa santificação. Deus quer que o seu povo seja santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 16, lemos o seguinte: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Quero trabalhar o assunto respondendo então algumas perguntas. Já vimos o que é santificação. Agora nós vamos ver quando se inicia o processo da santificação. A santificação tem o seu início no momento da regeneração. Assim que o homem nasce espiritualmente, ele já inicia o processo de santificação. Voltando aí à carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, nós lemos: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. E continuando lendo na carta de Pedro, agora no mesmo capítulo, versículos 16 até o 19, encontramos o seguinte: pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Então, já vimos que a santificação é esse processo pelo qual o homem começa a se ajustar ao projeto de Deus para a sua vida, e é Deus quem dá esse start, que dá esse início e acompanha todo o processo da santificação. A santificação, então, tem o seu início na conversão, no novo nascimento. Assim que a pessoa é gerada espiritualmente, ela inicia esse processo. Qual é o papel
do Espírito Santo na santificação. A presença do Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, nos guiando a toda a verdade, e nos fazendo lembrar o que Jesus nos ensinou, essa presença tem um papel fundamental no processo da santificação. João capítulo 16, versículo 8 diz: quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos muita facilidade em nos defender, em justificar as nossas falhas. Somos bons em apontar o dedo e acusar os outros quando cometem erros. Mas quando somos nós sempre temos uma boa justificativa para o nosso erro. E então quem que vai nos convencer do nosso erro e mostrar onde nós erramos? É o Espírito Santo. É ele que tem esse poder de nos convencer, não de acusar. Acusar, quem acusa é o diabo. Mas convencer do erro é o Espírito Santo quem nos convence do nosso pecado. Jesus disse também do Espírito Santo, João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo tem este papel importante de nos fazer lembrar dos ensinos de Jesus e de nos guiar a toda a verdade e de nos ensinar todas as coisas. Qual participação o crente tem no processo da santificação? O processo da santificação avança na medida em que o crente consagra a sua vida a Deus, que ele se dedica a Deus. O tempo que eu invisto em ler a Bíblia, meditar nela, memorizar porções dela, colocar em prática esses princípios, buscar a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus aos outros, isso vai afetar a velocidade da minha santificação. O tempo que eu invisto em oração, buscando a face do Senhor e não apenas as suas mãos. É claro que eu posso e devo buscar o favor de Deus, devo buscar os milagres de Deus, devo buscar respostas para as minhas questões em Deus. Normal, Deus mesmo ensinou: pedi e dar-se-vos-á. Peçam tudo o que quiserem. Jesus liberou para a gente poder orar sobre tudo. Mas não fique preso em só buscar coisas, só buscar a Deus para obter coisas. Busque a Deus para estar com Deus. Busque a Deus para conhecer a Deus e se relacionar com Ele. Esse tempo investido nisso também melhora e acelera o processo da minha santificação. O tempo que eu dedico em realizar a obra de Deus na terra, tudo isso colabora e contribui para o processo da santificação. Eu não vou crescer muito se eu ficar parado, de braço cruzado, sentado, só querendo receber as bênçãos de Deus, a palavra de Deus e nunca fazer nada pelo reino de Deus. Mas se eu me envolver querendo ler a própria Bíblia, ter o meu próprio tempo de oração, ter um ministério, servir a Deus, me dedicar em fazer algo para o avanço do reino de Deus, o meu crescimento será muito maior. E santificação é esse processo pelo qual eu vou me tornando cada dia mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. O meu comprometimento sério com Deus, com a sua palavra, com a igreja local e com a evangelização do mundo irão afetar o ritmo da minha santificação. Se eu quero crescer, se eu quero me tornar mais parecido com Jesus, se quero que Jesus seja percebido na minha vida por maior número de pessoas e com maior facilidade, eu preciso me dedicar a essas coisas. Com a palavra de Deus, com a oração e com o avanço
da obra de Deus aqui no mundo. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 10 a 15, nós lemos: Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Aqui nós vemos que Deus está muito interessado na nossa santificação, porque nós precisamos dessa santificação para estarmos bem em sua presença. Aqui diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Esse privilégio da presença de Deus é para pessoas santas. E é por isso que nós fomos gerados pela palavra de Deus como uma semente santa, para sermos santos, como é santo aquele que nos chamou. Deus quer a nossa santificação. E aqui há algumas dicas para a nossa santificação. Versículo 14 diz, esforcem-se para viver em paz com todos. Relacionamentos e santificação tem tudo a ver. Você não vai ser mais santo se isolando numa caverna, não se comunicando com ninguém. Você vai aprender a ser mais santo se relacionando com pessoas. Pessoas que irão te irritar, pessoas que irão te provocar, e você poderá praticar as coisas que Jesus tem te ensinado, convivendo com essas pessoas que serão para você um teste de como você já cresceu em sua santidade, na sua semelhança com Jesus Cristo. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Diz aqui também para tomar cuidado para ninguém se excluir da graça de Deus, porque a santificação é uma obra da graça na nossa vida. Se eu não experimentar essa graça, se eu tentar ser santo pelos meus próprios esforços, por uma obediência cega a mandamentos, pensando que é pela minha força que eu vou conseguir isso, eu vou fracassar. Eu tenho que fazer um esforço sim para estar bem com as outras pessoas. Quando eu precisar me humilhar e pedir perdão, eu tenho que fazer, mas a força para viver a verdadeira santidade vem da graça de Deus. Eu tenho que estar conectado com Deus, recebendo do poder do Espírito Santo para uma vida de plena santidade que agrade o coração de Deus. Então não se excluir da graça de Deus, mas estar deixando essa graça fluir na sua vida. Não deixe nenhum pecado não confessado, não guarde nada de errado dentro do seu coração. Aqui diz, tomem cuidado, cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Raiz de amargura. Muitas vezes nossos relacionamentos geram decepções e amarguras, mas eu não posso deixar a amargura ficar aqui no meu coração. Eu preciso me livrar dela. Eu preciso ir até aos pés da cruz de Cristo e confessar o meu pecado de ficar magoado contra uma pessoa que Deus ama. Eu não posso odiar o meu semelhante. Eu não posso ter amargura no meu coração contra o meu semelhante, porque manter isso significa eu querer me excluir da graça de Deus. Jesus ensinou-nos a orar da seguinte maneira: perdoa o meu pecado da mesma maneira como eu perdoo aquele que pecou contra mim e me ofendeu. Me perdoa na mesma medida que eu estou dando perdão para o meu semelhante.
Então, quando eu não quero liberar perdão para quem me ofendeu, quando eu guardo amargura dentro do meu coração contra alguém, eu estou me excluindo da graça de Deus, eu estou me colocando fora do presente que Deus quer me dar, que é o pleno perdão dos meus pecados por meio da morte de Jesus Cristo em meu lugar. Eu não posso guardar amargura no meu coração e continuar o processo da santificação. É necessário haver um perdão, haver uma purificação do meu coração diante da presença de Deus. Como então se manifesta a santificação? Como que eu vou perceber se realmente eu estou crescendo na semelhança de Jesus? Como que nós vamos poder ver na vida de alguém se tal pessoa está progredindo em sua santificação? A santificação se manifesta através de um caráter marcado pela presença e pelo fruto do Espírito Santo, bem como por uma vida de testemunho fiel e serviço consagrado a Deus e ao próximo. É assim que se percebe que alguém cresceu em santificação. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. E diz, o nosso texto termina dizendo, contra essas coisas não há lei. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Segundo aos Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nós somos novas criaturas. Nós fomos gerados de uma semente santa. Nós invocamos como Pai aquele que é santo. Estamos caminhando para um destino santo. Somos exortados a ser santos. Ele nos deu o seu próprio Filho. Consagremos a nossa vida a Ele. Coloquemos em seu altar tudo que somos, tudo que temos e ofereçamos a Ele o nosso melhor em adoração. Vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, espero que o Senhor use essa porção da Tua palavra e este ensino precioso para gerar no coração de cada pessoa que ouvi-la o desejo de ser mais parecido com Jesus Cristo, ser mais santo, ter maior amor pelo Senhor e maior amor pelo próximo, estar mais dedicado a servir ao Senhor e a servir ao próximo também. Querer ser uma bênção para o avanço dos teus projetos neste mundo e querer ser uma bênção para ajudar o próximo a alcançar os seus objetivos de vida. Senhor, torna-nos mais parecidos contigo. Gera em nós um coração bondoso. Gera a tua santidade em nós. É isso que nós te pedimos. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana maravilhosa. Eu quero te pedir um favor. Se essa palavra abençoa a sua vida, compartilhe ela com 3 dos seus amigos. Eu sei que você tem contatos e você poderia enviar essa mensagem a eles para que eles também sejam abençoados com elas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que você receba as notificações assim que uma nova mensagem for colocada. Quero te desafiar também a sempre procurar toda quarta-feira
e todo domingo tem uma mensagem nova em nosso canal. É só você entrar lá e procurar. Que Deus te abençoe e que você possa avançar. Se você mora aqui pertinho de nós, quiser conhecer mais de perto a nossa igreja, se você não tem uma igreja, nós o convidamos a fazer. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana em nome de Jesus.